Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais o filho de nosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros, os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não os entrareis no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, 20 e de 43 a 47. Se não amardes senão aquele que vos ama, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem senão aqueles que vo-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais senão àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas por vós amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar, e então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas capítulo 6, 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessas circunstâncias. Jesus não quer dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o amigo ou irmão. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com o inimigo do que com o amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente nos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um amigo e de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve-lhe lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga-se a servir do mesmo termo para exprimir diversas mudanças de sentimento e nuances, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato do inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem nenhuma intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É estender-lhes a mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é retribuir-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar,
quem quer que faça isso, cumpra as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele a quem a vida presente é tudo. Não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode levá-lo. Daí o desejo de vingança, não tem nenhum interesse em perdoar. Se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo, perdoar mesmo em certos casos parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que pela sua própria destinação da terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca toma-lhes as vicissitudes menos amargas. Vem a era dos bons homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se em lugar de se lamentar, agradece a Deus por alimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre como aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o alvitariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre e mais generosa. Assim, Jesus disse: perdoai ao vosso irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E o que Jesus quis dizer é perdoar de forma incondicional. O amor incondicional perdoa. Ele não julga, não deseja vingança. O que plantamos, colhemos. É a lei divina. Mas não cabe a nós impor isso a um irmão nos nossos critérios. Devemos orar, fazer preces por ele, perdoar-lhe e desejar que o bem chegue até ele, assim como os bons sentimentos, para que não faça mais o mal, dessa forma libertando a nós mesmos também.